Olá, pessoas, seguidores aí do perfil Diba Espiritismo, o nosso perfil aí de conteúdo espírita, de reflexões espíritas, no qual eu tento, né, transmitir para nós aí algumas reflexões, algumas coisas que nos sejam úteis para o nosso crescimento, né, nosso crescimento espiritual. E hoje o que me compeliu a fazer essa transmissão aqui, né, essa transmissão em vídeo para vocês, foi um texto que eu li em um dos meus arquivos, né, de livros em PDF, que eu fiz download de vários, porque das obras psicografadas por Chico Xavier, que são mais de 400, nem todas, né, muitas delas eu nunca tive acesso, eu nem sabia que existia, porque nem todas se encontram, né, em Salvador, né, que é a minha cidade. E aí eu percebi, né, eu já falei isso, comentei nesse outro vídeo, eu tô até repetindo, que algumas dessas obras eu conheci por via PDF pela internet, o que é muito bom, né? E uma dessas obras é o livro Palavras de Vida Eterna, né, que é um livro do Espírito Emmanuel, psicografado, né, por Chico Xavier, né, por Francisco Cândido Xavier. Ok? Então é isso que eu vou trazer a reflexão desse texto para vocês aí que seguem, né, o perfil de Espiritismo. E um abraço também a todos aí do canal Raciocínios Espíritas no YouTube, né? Que depois este vídeo estará aí também, né? Transmitindo aí a gravação para vocês. Ok? Para todos nós. Então, o texto específico se refere a um assunto assim que mais assim é um assunto que mais é um assunto que dói no calo de todo mundo, né? Eu acredito eu que, não vou dizer todo mundo é generalizar demais, né, gente? Mas diga assim, de uma boa gama, porque a gente pensa assim, se eu tenho problemas com algo, eu acho que todo mundo tem, né? Tem essa, né? Às vezes eu incorro muito nesse tipo de atitude. Se eu tenho um problema sério com algo, eu acho que o mundo todo tem. Não, isso não é só comigo. Não é possível. Bom, então vamos tirar o todo mundo, mas acredito sim que uma grande gama de pessoas tem dificuldade com a virtude chamada paciência, né? É interessante que e é justamente o que essa mensagem fala, né? O título da mensagem é Se Procuras o Melhor, né? Se Procuras o Melhor, né? É livremente inspirada nesta virtude, né? Que tem um texto, engraçado, é um texto curto, mas um texto tão assim profundo, tão que encerra tanto essa verdade, né, no capítulo 9 de O Evangelho segundo o Espiritismo, né, que é a paciência, que é o texto de um espírito amigo, que todo mundo diz que seria Joana de Ângeles, né, já participando também da confecção da codificação, né, espírita, né, faz parte da equipe de espíritos superiores da codificação, né, com Allan Kardec, né, e ela coloca a paciência como uma benção, quer dizer, a dor é uma benção que Deus envia aos seus eleitos, quer dizer, a dor como uma benção, né? Isso aí, quando se lê a primeira vez, chega a ser, que é isso? Tem gente que foge, né? Porque realmente uma coisa assim, é um conceito que é complicado de início para a gente interiorizar, né? E ela fala que a paciência também é uma caridade, que deveis praticar a caridade, né, ensinada pelo Cristo enviado de Deus, né? Ela diz que a caridade de dar esmola, tudo, é a mais fácil das caridades. Eu não acho tão fácil assim não, né? Porque muitas vezes a gente tem que coçar o bolso e não é fácil coçar o bolso não, né? Mas é o esforço também que se faz em prol da beneficência, a caridade material, né? Que é necessário, né? E que nesta pandemia aí de Covid, os centros espíritos, né, pelo menos as instituições sérias, né, que levam realmente a doutrina espírita a sério, continua, né, com os devidos protocolos de segurança, praticando aí a beneficência, né, continua arrecadando, distribuindo, etc e tal.
Então, assim, mais Joana, não, Joana, até eu estou chamando de Joana, mas o espírito amigo que está nessa mensagem diz que é uma caridade das mais fáceis, né, do ponto de vista espiritual. E deve sabe o que está falando, né? Mas que diz que perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para serem instrumentos do nosso sofrimento e pôr nossa paciência à prova, essa que é a maior das caridades. E para isso, gente, precisa ter, acima de tudo, muita paciência. Eu sempre falo que o perdão é uma coisa mais difícil para mim, pessoalmente, né? E assim, e para perdoar, realmente a paciência é um dos ingredientes, né, para se ter realmente a atitude do perdão, né? Porque se você é impaciente, dificilmente você vai ser uma pessoa que perdoa, né? Mas fala assim, perdoar mesmo de coração. Não é perdoar, não é andar abraçado com o inimigo, entre aspas, não, né? É simplesmente se livrar desse sentimento de rancor, desse sentimento de vingança, né? Realmente se libertar disso. Se for possível reconciliar com o adversário, ótimo. Mas se não for possível, né? Só se libertar desse sentimento também já é uma grande vitória. Uma grande vitória espiritual, vamos dizer assim. E é interessante que ela fala que a vida é difícil, ela, né, o espírito amigo, fala que quando que a vida é difícil, né, que é feita de mil nadas ou mil bagatelas, a depender da tradução, né, do evangelho, da codificação, tem gente que bota mil nadas ou mil bagatelas, quer dizer, mil coisas sem importância, que quando a gente realmente superar essas coisas e realmente nos espiritualizarmos, veremos de cima que não eram coisas tão difíceis assim. Eram tão difíceis por conta da nossa fraqueza ainda, né? Da nossa inferioridade espiritual, da nossa fraqueza em lidar com os problemas, né? Porque tem pessoas que lidam com problemas sérios com um equilíbrio que você, poxa, e tem outras pessoas que problemas pequenininhos, problemas ínfimos, se desequilibram, né? Então vai muito também, não é que os problemas não existam, mas também a atitude das pessoas perante os problemas pesa de sobremaneira, né? Então pessoas que lidam com problemas sérios, graves e conseguem manter o equilíbrio, não vou dizer que não sofre, claro, né? Mas conseguindo manter um certo equilíbrio. E outras com problemas ínfimos que se desequilibram totalmente. Então, vai muito da questão do espírito. Então, ela fala, a vida é feita de mil nadas ou mil bagatelas que como alfinetes, acabam por nos ferir, né? Mas a gente tem que ver que quando vemos que as bênçãos, quando a gente vê a coisa do alto, do ponto de vista espiritual, a gente percebe, né, que as bênçãos são mais numerosas do que as dores. Olha que interessante, né? Os deveres que nos são impostos e as consolações e as compensações que temos por outro lado, se a gente for comparar, né, os deveres que são impostos, os sofrimentos nos quais a gente infelizmente nos submetemos, e as consolações e as compensações que temos por outro lado, então veremos que as bênçãos são mais numerosas do que as dores, né? Que o fardo parece menos pesado quando se olha do alto, quando se olha do alto, né? Do que quando se curva a fronte para o chão, quando a gente verga, né? Então, olhando do alto, do ponto de vista espiritual, quando a gente olha do ponto de vista espiritual, entende que estamos passando por provas, por expiações que fazem parte da nossa caminhada espiritual, quer dizer, olhar do alto, do ponto de vista espiritual, o fardo se torna menos pesado, né? A gente olha do ponto de vista espiritual, do que da gente olhar para baixo, né? A gente se curvar realmente ao peso, né, das dificuldades terrenas, né? E ela diz para a gente ter coragem, que o Cristo, né, Jesus é o nosso modelo e sofreu, né, para exemplificar mais do que nós, né? Enquanto nós temos todo um passado espiritual ainda para reajustar. Então a paciência é esse ingrediente necessário para que tenhamos, né, agora uma paciência ativa, não a paciência. As pessoas pensam que paciência, serenidade, é aquela serenidadezinha de ficar... Não.
É uma paciência de saber lidar com as questões, com as dificuldades, com equilíbrio, com o máximo de equilíbrio possível, né? Que possamos alcançar, né? Que cada um tem as suas limitações, né? Então, com o máximo de equilíbrio possível. Então, isso aqui é a paciência, realmente, né? É um ingrediente necessário para que a gente passe pelas lutas da vida sem sucumbir e consiga também exercer essa outra virtude tão difícil, né, para nós que somos tão orgulhosos ainda, que é o perdão, né? Que é mais complicado ainda, mas são as escadas de crescimento espiritual. Então, Emmanuel, né, no texto, nesse texto deste livro, né, o título, né, Se Procuras o Melhor, ele realmente vai discorrer baseado nesse princípio da paciência, né? Então vamos dar uma olhadinha aqui, né, do livro Palavras de Vida Eterna, né, pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, né? Se Procuras o Melhor. Então ele bota primeiro uma passagem do Evangelho, né? Não do Evangelho não, no caso aqui é Atos dos Apóstolos. Então, é Atos mesmo, né? Então ele diz aqui assim: tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma, né? Tiago capítulo 1, versículo 4. Né? E aí Emmanuel segue: a paciência vive na base de todas as boas obras, né? Corroborando com o texto a paciência aqui do Evangelho, né? Ela vive, a base, gente, é o alicerce. Pense num prédio, um prédio, acima de tudo, ele tem que ter a fundação, o alicerce que o sustente. Não adianta por cima ser aquele prédio belíssimo, se a base de baixo não for sólida, não for firme para o sustentar. Então, no que se refere às boas obras, as obras de crescimento espiritual, realmente, a paciência é a base, né? Por isso que quando a gente perde a paciência, o que acontece muito, né? O que é que acontece? A gente desmorona, né? Desmorona. Por quê? Porque a gente acabou de perder a base do bem, né? A base, né? Então a paciência vive na base das boas obras, seja qual for essa boa obra, seja uma obra de caridade, seja uma obra de crescimento em família, né? De crescimento pessoal, crescimento profissional até, né? Crescimento, qualquer coisa produtiva que provoque algum tipo de crescimento na gente, a paciência é uma base, né? É uma base para que haja esse crescimento, é a sustentação, né? Ok. Acalentarás sublime ideal, contudo, se não tem paciências de realizá-lo, aí 3 pontinhos, né? Quer dizer, para a gente refletir, né? Você quer fazer alguma coisa grande, né? Acalentarás um sublime ideal, quer dizer, você pensa em fazer algo grande, você aspira, você aspiramos algo grande. Porém, se a gente está querendo fazer esse algo grande, se a gente não tem paciência para realizar, olha que interessante, ele bota os 3 pontinhos, de novo, ó. Sonhas cumprir elevada missão, mas se não tem paciências para sofrê-la, porque a caminhada, né, causa sofrimento, né? Existem os sofrimentos naturais, né? O próprio estar no corpo físico já representa um nível de sofrimento, né? Estar aqui na matéria, né? Porque nós temos necessidades, o corpo tem muitas necessidades, né? Alimento, etc, né? Alimento e se proteger do frio, do calor, essa coisa toda, né? Então já é um certo sofrimento, sim, estar no corpo físico pelas próprias limitações do corpo físico, as enfermidades, principalmente, né? Então, assim, se você vai cumprir uma missão, eu vou cumprir uma missão grandiosa, e não quer encarar algum sofrimento,
Aí fica difícil, né? Então, sonhas em cumprir a elevada missão, mas se não tem paciência de sofrê-la, né? Reticências. Levantarás preciosa instituição, contudo, se não tem paciência de sustentá-la, a pessoa levanta uma instituição, né? Vamos aqui, nós espíritas, vamos fundar um centro espírita, e a gente funda, cheio de grandes ideias, cheio de grandes aspirações, tudo mais, mas é só começar os problemas naturais, começam os conflitos, começam as discussões infrutíferas, começam, né, a guerra de vaidades, né, cada um querendo saber mais do que o outro, começa os melindres, né, e aí, quer dizer, falta a paciência no sentido de lidar com os problemas naturais, né, de levar uma instituição à frente e, sobretudo, no lidar um com o outro, né? Lidarmos uns com os outros, né? Lidar com a dificuldade, com as limitações dos outros. Então, falta paciência. E aí, você funda a instituição, mas se não houver a paciência na base, né, para lidar com os problemas, lidar com os companheiros de trabalho, aí fica difícil. Então, levantarás preciosa instituição, contudo, se não tem paciências para sustentá-la, né? Queres a felicidade no lar. Quem não quer, né? Um lar feliz, né? Mas se não tem paciências de construí-la, né? Porque a gente tem que ter uma dose de paciência, né? No lar, né? As pessoas moram no mesmo núcleo familiar, todos nós temos nossas dificuldades, temos conflitos, não existe esse negócio de assim, aquela família totalmente feliz só em propaganda de margarina, não sabe? As propagandas de margarina, as famílias amanhecem um dia, todo mundo feliz de manhã cedo, a hora do mau humor, né? Todo mundo amanhece feliz de manhã cedo, sorrindo, todo mundo arrumadinho, aí chega na mesa, aquela mesa linda, né? Parece um buffet, né? Aí bota a margarina, a margarina, aquela coisa sorridente, o pai, a mãe, os filhinhos. Bom, família feliz assim, gente, pode até existir, eu até nem duvido, né? Mas deve ser a minoria, né? Porque pra mim, família feliz assim, eu só vejo realmente em propaganda de margarina, né? Rapaz, quem sabe um dia seja assim, né? Mas sem a margarina, porque eu prefiro manteiga, dá licença, né? Então, planejas belo futuro para teu filho, contudo, se não tem paciência de educá-lo, porque para educar filho, gente, tem que ter paciência, viu? Eu digo para vocês, eu sou pai e algumas vezes me falta paciência para educar, porque a gente, né, quer passar os princípios e o filho, a filha não quer bem aceitá-los e a gente às vezes, né? Aí eu tenho que lembrar, né? Que eu também como filho sou ainda, né? Meus pais não estão encarnados. Eu também como filho dei trabalho na educação de meu pai e minha mãe comigo, né? Eu também não fui muito aceitador, não fui muito receptivo a tudo que eles me transmitiam, não. Também dei trabalho, então cabe a mim lembrar, né? Que eu também tive que testar muito a paciência de meus pais nessa parte educativa, e aí, né, me encher de humildade, me encher de coragem de novo e voltar a ter a paciência para educar meus filhos, né? Ver que isso é um ciclo, né? Veja que isso é um ciclo, porque realmente tem que ter paciência, persistência, se quiser transmitir valores a nossos filhos, entendendo que eles são indivíduos independentes e à parte. Não é tudo que a gente ensina, que a gente transmite, que nossos filhos vão absorver, não, viu, gente? Porque tem pai que quer moldar o filho à sua imagem e semelhança. E nós somos só a imagem e semelhança de Deus, né? Não dos nossos pais biológicos, né? Então eu não sou tudo que meu pai quis que eu fosse, que minha mãe quis. Claro que não, né? Então nossos filhos, né? Os meus filhos não vão ser tudo que eu quero, tudo que eu estou transmitindo. Então não pensem que a educação também, as pessoas também têm essa distorção com o princípio da educação, né? Que os filhos vão ser o que a gente quer, vão se comportar como a gente quer, como a gente está ensinando. Não necessariamente, a gente faz o melhor. A gente faz o melhor, mas sabendo que cada um tem sua própria personalidade e vai traçar o seu próprio caminho, porque é assim que a vida é, né?
Aspiras a determinada profissão, mas se não tens paciência de aprendê-la, quer dizer, pô, tem gente, por exemplo, tem uma dificuldade para estudar, né? Eu realmente tinha muita dificuldade para estudar. Eu dei trabalho, por exemplo, a meus pais com relação à escola, né? Eles foram persistentes, foram pacientes, perderam a paciência algumas vezes, me deram umas broncas severas, né? Minha mãe me deu umas chineladas, mas não desistiram, né? Não desistiram de mim. Então, se a gente aspira, quer dizer, eu quero ter uma profissão, né? Uma profissão. Então, eu tenho primeiro que estudar, né? E para estudar, gente, para aprender, tem que ter paciência. E quando eu falo estudar, não é só o estudo da escola, da sala de aula, não. Até se você quero ser um bom mecânico, você tem que ter paciência de observar como é que é um mecanismo de um carro, como é que funciona, né? Provavelmente outro mecânico vai lhe orientar, ó, é assim, é assado, tal, tal. Mesmo os trabalhos manuais, né, também requer um estudo. Quando eu falo estudo, não é só o estudo da sala de aula, é um aprendizado. Então, tem que ter paciência para aprender, né? Porque há coisas mais simples, é verdade, mas há coisas mais complicadas. Então, aí requer uma dose maior ou menor de paciência e persistência para aprender. Então, se você quer ter ser bom na sua profissão, né, você tem que ter a paciência para aprender essa profissão, né, e fazer o melhor possível. Sem paciência, aí continua Emmanuel. Sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração, né? Você quer um projeto, quer fazer algo grande na sua vida, mas não tem paciência para, né, as dificuldades necessárias que você vai ter que encarar. Então, sem paciência, os mais altos projetos resultam em frustração. Você não vai conseguir o que quer e vai se frustrar, né? Ou vai conseguir o que quer, não exatamente da maneira como você queria, gente. Porque às vezes a gente quer uma coisa e de repente nem sempre a coisa é como a gente quer. Mas o fato de ser diferente não quer dizer que seja ruim. De repente é até melhor. É até melhor do que o jeito que você queria. Pare para pensar. Algumas vezes é até melhor. Algumas vezes não. Muitas vezes. É até melhor. Observa o pomicultor que deseja o fruto da árvore, né? O pomicultor que planta os pomares, né? Planta árvores frutíferas. Observe ele, fruto da árvore. Primeiro, a paciência de preparar a gleba, né? Em seguida, a paciência de plantar, de cultivar, de defender, né? Defender das pragas, né? Das ervas daninhas, de auxiliar e de esperar a colheita madura, porque fruta demora. Uma árvore frutífera demora de crescer e de dar frutos. Então, você vê que tem que ter a paciência para preparar a terra, né, preparar a gleba, né, a paciência de plantar, a paciência de cultivar, né, botar a semente, regar essa coisa toda, defender contra as pragas naturais e de auxiliar, né, no seu pomar e de esperar até que a árvore dê frutos e esses frutos amadureçam para serem colhidos, né? O tempo não respeita as edificações que não ajudou a fazer. Então, gente, tudo tem um tempo, né? Temos que ser dinâmicos, sim, mas também temos que saber quando esperar. Acho que o equilíbrio é esse, né? Tem aquela música que fala que esperar, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Óbvio, está falando aí da gente ter atitude, né? Não é ficar parado, esperando que as coisas aconteçam. Não, a gente realmente tem que ter atitude, agir. Mas tem certas coisas, gente, que estão além da nossa ação nesse momento, que a gente tem que esperar o momento certo. Então aí é a questão de sabedoria, saber quando acelerar e saber quando frear, saber quando diminuir a velocidade. Vê quando a gente, tá aí, pronto, uma boa comparação, a gente está dirigindo. Tem a hora da gente saber acelerar, né? Tem a hora da gente saber ir mais devagar, diminuir a velocidade, tem a hora de frear, de parar. Então assim, é um bom comparativo.
Então é isso que é a paciência, é o saber esperar o momento certo de cada coisa. Agora, saber esperar é ter discernimento para saber qual é o momento certo, né? Aí é uma questão realmente de criar o discernimento, desenvolver a nossa sabedoria, né? Porque assim, cada coisa tem o seu tempo. Então, quando a gente quer fazer uma coisa antes do tempo, a tendência é não sair bem. Se você arrancar uma fruta de uma árvore antes do tempo, não vai prestar, ela está verde, não presta para comer. Né? Você vai desperdiçar a fruta. A fruta tem que ser retirada no momento certo, no momento correto. Ok? Então, bem assim são as pessoas. Cada um tem o seu momento. Né? Cada um tem o seu... Por exemplo, eu quando me tornei espírita, queria que minha família se tornasse espírita. E isso gerou um conflito. Né? Gerou conflito, foi chato pra caramba, né? Porque eu acredito que o espiritismo realmente é uma doutrina realmente que nos faz bem, que nos eleva, que eleva a nossa consciência, nos faz crescer. É verdade, mas nem todo mundo tem que achar como eu. Ninguém, nem da minha família, nem de lugar nenhum. E eu queria, né? Ficar, não, gente, Então isso foi chato. Foi chato e isso gerou conflito familiar. Aí depois é óbvio, né? Que eu fui amadurecendo e tal. E hoje a minha família realmente não é espírita, mas me respeita enquanto espírita, né? O que já é ótimo, né? Mas não posso impor a minha família a ser espírita. Estou me referindo a meus pais, né? Meus pais, minha irmã. E nem assim, eu sou casado também com uma pessoa hoje que não é espírita, não tem interesse nenhum em ser espírita, mas respeita. Às vezes conversa comigo, faz perguntas, tal, troca uma ideia, mas não tem interesse em ser espírita. Então tem que haver o respeito. Cada coisa assim. Os conceitos espíritas são importantes. Os espíritos superiores não iam trazer ensinamentos para um grupo de pessoas. Claro, não é só para os espíritas. São conhecimentos para todos. Mas cada um tem o seu momento de absorver esses conhecimentos, né? E mais importante, por exemplo, nós espíritas absorvemos esses conhecimentos, mas será que absorvemos mesmo de verdade? Porque a gente absorveu na mente, tipo assim, no intelecto, na inteligência, mas será que aqui, na prática, na vivência, a gente já absorveu? Né? Porque isso é que é importante, a vivência, o aprendizado e a vivência. E de repente a gente tem um aprendizado e aí quer que os outros aprendam também, porque acha legal o aprendizado, né? E isso aí. Agora, será que o nosso aprendizado está completo para a gente estar nessa inclusão? Quer dizer, eu longe de ter o aprendizado, se hoje eu não tenho um aprendizado completo, imagine quando eu comecei e aí queria impor isso para os meus familiares, né? Então, pior ainda, né? Pior ainda. Então, cada um tem o seu momento de aprender as verdades, né? As verdades espirituais, as verdades da vida. Cada um tem o seu momento. Então, você não pode impor às outras pessoas que você convive, que eu convivo. Então, temos que ter a paciência de saber que cada um tem o seu momento, né? Então, cada um tem o seu tempo. Então, o tempo não respeita edificações que não ajudou a fazer, né? Porque nós tivemos o nosso tempo. Então, vamos respeitar o tempo alheio. Se procuras o melhor, não... Olha, já voltando ao título, né, do texto. Se procuras o melhor, não desprezes. De novo. Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e te ilumine. Olha que legal. Se esperas o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e te ilumine. Porque a gente vai atrás do melhor, mas muitas vezes o melhor também vem até a gente, né? Porque nós criamos... Veja, gente, a flor exala o perfume, mas ela não vai atrás da abelha. A abelha que vem até ela, né? Então também tem esse lado, né? Nem sempre tudo que a gente precisa, a gente tem que ir buscar. Algumas coisas vêm até a gente. Basta que criemos condições, né? Condições espirituais, energéticas, fluídicas,
sei lá, o nome que for aí que vocês queiram dar. Criamos condições íntimas, né? Acho que isso resume mais tudo. Criamos condições íntimas dessas coisas boas virem até a gente, né? É pela lei de afinidade, a lei de atração, né? Então veja o exemplo da flor, né? Ela se coloca na condição de atrair a abelha, né? Então é isso aí, a gente se colocar em condição, nós intimamente, de atrair coisas boas, né? Então algumas coisas acontecem assim, né? Então se procuras o melhor, então, e a paciência é o alicerce disso, né? Da gente se colocar nessa condição de atrair coisas boas, né? Se procuras o melhor, não desprezes a paciência de trabalhar para que o melhor te encontre e te ilumine. Então vamos sempre trabalhar no bem, nos trabalhar, né? E exercendo a paciência para que o melhor, como consequência, venha até nós. Ó, isso aí agora com as nossas atitudes, né, estovadas, as impaciências, as agressividades, né, que infelizmente fazem parte do nosso dia a dia, né, por causa da nossa intolerância, o melhor fica difícil de vir até a gente, né, fica difícil. Não que não queira, porque eu acho que o bem está sempre querendo nos alcançar. Nós, né, eu digo por mim mesmo, né, nós que dificultamos, né, nós que dificultamos. E aí o último parágrafo, ele diz: em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Olha só. Lembra Jesus, né? Sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, né? Mas para sermos perfeitos, temos que cultivar a paciência perfeita. Olha o que Emmanuel diz, né? Em todo caminho, sem paciência perfeita, não há possibilidade de perfeição. Então, acho que a primeira coisa, segundo estou interpretando o Emmanuel aqui, a primeira coisa para a gente alcançar a perfeição como espírito é aperfeiçoar a nossa paciência, né? Já que eu usou o termo paciência perfeita, então fica aí, né? Temos que aperfeiçoar a nossa paciência, né? Para que possamos crescer espiritualmente e alcançarmos a perfeição, né? Em algum momento desse aí, né? Dos milênios da vida, da eternidade, né? Por enquanto, gente, vamos aqui vamos cultivar as pequenas virtudes, né? A gente ainda não pode alcançar os grandes voos da alma. Vamos cultivar as pequenas virtudes, as virtudes do dia a dia, né? Vamos ter um pouco mais de paciência, vamos tentar, e se a gente faltar com a paciência, né, a impaciência, né, vir até nós, vamos respirar e vamos tentar de novo, né? É aquela coisa de cair e levantar, né? Acender, apagar, acender de novo, né? E a gente vai fazendo nossa caminhada. Então vamos cultivando aí as pequenas virtudes, né? As pequenas vitórias, né? E aproveitando, né, as derrotas como exemplo do que não se deve fazer e não repetir, né? E aí assim, caminhando, cultivando as pequenas vitórias, até que um dia a gente alcance, né, vamos dizer, uma vitória maior, né? Porque se procuras o melhor, a gente tem que procurar ser melhor. Olha que interessante. Se procuras o melhor, temos que procurar sermos melhores, né? Porque senão, se não nos tornarmos melhores, não vamos conseguir achar o melhor. Então, se procuras o melhor, seja melhor, né? Sejamos melhores, né? Vamos lá a música do Jota Quest, né? Vamos ver se a gente consegue, né, dias melhores para sempre. Já pensou? Dias melhores, não é dias melhores passageiros, não. Dias melhores para sempre. Então, é isso aí, né, gente? São coisas assim que falando, né? Falar é fácil, realmente falar é fácil, concordo. Vivenciar é difícil, mas é necessário, né? Eu tô aqui falando. Isso aqui, eu
estou falando essas coisas, aprendi, li nos livros, transmiti aqui agora para vocês. Mas se eu não vivenciar, nada adianta. Foi apenas um falatório, um converseiro, um vídeo de internet. Nada mais do que isso. Só isso aqui é, né? Apenas um conhecimento. Então, que o mais importante, né, imprescindível, é buscar a vivência. Ok, gente? Então, vou encerrando por aqui, né? Um forte abraço a todos aí que seguem o perfil do Instagram. Um forte abraço aos seguidores do Raciocínios Espíritas. Ok, minhas queridas pessoas, queridos espíritos encarnados e os desencarnados também, que por um acaso estejam assistindo a esse vídeo. A todos um forte abraço e fiquem com Deus.